Você já se perguntou o que realmente se esconde por trás das paredes de uma casa? As histórias que a gente escuta, os boatos que circulam nas cidades, tudo isso tem um fundo de verdade. E hoje eu não vou te contar uma lenda urbana, eu vou te contar um relato real, um relato que me foi entregue por uma mãe que preferiu manter o anonimato. E eu tenho que te avisar, a história dela, a história da Glória, vai te fazer pensar duas vezes antes de se mudar para uma casa que você nunca viu antes. A história dela vai te fazer perceber que o que está escondido pode ser mais perigoso do que o que se pode ver. Uma família perfeita, uma casa dos sonhos. Glória, uma mãe de 29 anos, e seu marido, Beto, se mudam com suas duas filhas, Márcia, de 6 anos, e Sara, de 9 anos, para uma nova casa. A casa era linda, mas a Márcia, a caçula, não gostava dela. A primeira coisa que ela sentiu foi um frio. E depois os choros começaram. Mas não era um choro de birra, era um choro de pânico. A Márcia não queria dormir no quarto dela. O Mateus pode voltar, ela sussurrava. E ninguém na família conhecia alguém com esse nome. Até que ela finalmente confessou que Mateus era um homem alto que vinha no quarto dela toda noite e a assustava. Glória tentou acalmá-la, mas o medo da Márcia era real. E quando o Beto foi ver o que estava acontecendo, ele quase desmaiou. A parede do quarto da Márcia estava toda arranhada e uma pergunta assustadora estava escrita ali. Quer brincar, Márcia? E a Márcia? A Márcia ainda não sabia escrever. A família inteira se mudou para um hotel. A casa foi abençoada por um padre e o medo parecia ter ido embora. Mas o que a família não sabia é que o padre não tinha expulsado o que estava lá. Ele só tinha dado um tempo para a entidade se manifestar de novo. E o que veio depois era ainda mais aterrorizante. A Estela apareceu, e era uma amiga imaginária, mas não era como as outras. A Estela conquistou a Sara, que sempre foi a mais sensível, e que sempre se irritou com as brincadeiras da irmã. Mas com a Estela, a Sara parecia estar encantada. As meninas brincavam com a Estela por horas a fio, e os pais, no começo, deixaram. Mas a Estela parecia estar tomando o controle da vida delas. Elas não faziam mais o que gostavam, e quando a Glória e o Beto tentavam separar as meninas da Estela, a Estela sempre voltava. A família inteira tentou ignorar o que estava acontecendo, mas o que aconteceu depois foi impossível de ignorar. Em uma tarde, a família inteira foi passear, e quando eles voltaram, a cozinha estava uma bagunça. Pratos quebrados, água, refrigerante e comida por todo o lado. E o pior, um garfo e 2 facas fincados na porta da cozinha. Isso assustou a todos, mas o que estava por vir era ainda pior. A Estela parecia estar com raiva, e quando as meninas voltaram para a escola, a casa inteira começou a tremer. Batidas nas paredes, sons de arranhões no chão e gritos de pura raiva. A Glória e o Beto sabiam que a Estela não gostava que as meninas saíssem de casa. E em uma manhã, as meninas estavam com uma expressão sombria, e o cachorro e os gatos estavam se escondendo. Quando a Glória perguntou o que estava acontecendo, a Sara, entre os soluços, falou: "A Estela não quer deixar a gente sair." E a Márcia, chorando, sussurrou: "Ela falou que se a gente sair, ela vai fazer alguma coisa de muito ruim com todo mundo." E a Sara, com a voz embargada, completou: "Ela disse que a gente tem que ficar com ela porque a gente mandou o Mateus embora." Glória não pensou 2 vezes. Ela pegou as filhas, os gatos e o cachorro e saiu correndo de casa. E quando eles estavam saindo, um barulho ensurdecedor, como uma batida de carro, ecoou pela casa. As meninas gritaram, os bichos se encolheram e a Glória ligou para o Beto para explicar tudo o que tinha acontecido. E a família inteira, traumatizada, nunca mais voltou para aquela casa. E a Glória, a mãe, e o Beto, o pai, tiveram que procurar a ajuda de um psicólogo para as filhas e de um padre para abençoar a família inteira.
E graças a Deus, eles nunca mais tiveram nenhum encontro paranormal. Essa história, ou melhor, esse relato, nos mostra que o mal pode se manifestar de formas que a gente nunca imaginou. E pode estar mais perto do que a gente pensa. E você, já teve uma experiência assustadora? Conte sua história nos comentários. Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que eu vou te contar. E lembre-se, a realidade é mais assustadora do que a ficção.